Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores. Dispensada a nominata, peço licença porque já o saudei no início desse evento de hoje pela manhã. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, em nome do Senado, de meus colegas senadores, de participar desse evento, cuja importância já foi aqui mais de uma vez destacada. O tema para o qual eu estou incumbido, presidente Michel Temer, é um tema muito relevante. O da simbiose ou da sinergia do ESG com a economia real e o como esses dois conceitos podem se unir para o desenvolvimento do Brasil. Esse conceito de desenvolvimento sustentável, já na segunda parte do século passado, ganhou algum destaque, algum avanço. E é evidente, nós percebemos isso, eu nasci em 1976, portanto a minha infância no final da década de 70 e ao longo da década de 80, o quanto havia pouca vergonha ou pouco constrangimento em práticas não sustentáveis. O de se jogar uma lata de refrigerante pela janela do carro, ou as chaminés saindo a fumaça saindo das chaminés de uma usina ou de uma indústria, aquela fumaça escura, e aquilo não gerava tanto constrangimento, tanta perplexidade, ao se deixar uma torneira aberta. E, ao longo do tempo, o que se percebe é uma evolução muito considerável da sociedade brasileira de conscientização da proteção do planeta, de regras ambientais, de limites éticos nessa relação, até que, no ano de 2000, a Organização das Nações Unidas estabelece um plano de desenvolvimento para o milênio e, naquela ocasião, estabelece um pacto global das Nações Unidas em que se estabelecem esses critérios de sustentabilidade que foram o embrião do desenvolvimento sustentável sob o aspecto de meio ambiente, sob o aspecto social e de governança. E 4 anos depois, em 2004, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, promove, então, junto às instituições financeiras, ao empresariado mundial, esse conceito de ESG a ser implementado no dia a dia das corporações, estimulando consumidores, estimulando essas corporações, estimulando a política e os estados e os governos a terem essa conscientização. Esse conceito demorou alguns anos para poder ganhar alguma tração e, coincidência ou não, no ano de 2020, quando iniciamos o enfrentamento à pandemia, é que o conceito ESG acabou sendo realmente incutido no dia a dia da sociedade mundial e, sobretudo, da sociedade brasileira. Até então, eram dentro de um universo próprio daqueles que o criaram. E aí, a partir de então, a partir de 2020, hoje passa a ser uma condição essencial para o desenvolvimento de uma corporação, de uma empresa, desenvolvimento de uma nação. E a economia real, que é aquela afora os investimentos, afora os investimentos financeiros propriamente, a economia real do que gera emprego, do que produz, tem esse desafio de incutir esses conceitos dentro da sua realidade. E há duas formas de fazer isso. A forma da obrigação, em que se impõem regras para poder se estabelecer essas regras de sustentabilidade, e a dos direitos, ou seja, o estímulo a partir do fato de que, ao se acolherem esses princípios, essas diretrizes, essas corporações, essas empresas, naturalmente terão melhores benefícios, melhores formas de comercialização de seus produtos, maior acessibilidade, maior respeitabilidade. E essa economia real precisa naturalmente de um estímulo para isso. E falando dela, a economia real, e desse vínculo, dessa importância com o ESG, eu gostaria de destacar primeiro que a economia real depende hoje no Brasil de algo fundamental para o que eu faço um apelo a todos os empresários que aqui estão, a todas as autoridades públicas que se fazem presentes. Apoiem a reforma tributária. Ela já foi conquistada através de uma reforma constitucional, pendente agora a sua regulamentação, que eu espero aconteça nos próximos dias, há uma previsão do dia 27 de novembro, temos a leitura do parecer e a aprovação no dia 4 de dezembro, porque o sistema tributário precisa ser remodelado. O Congresso Nacional, que fez a reforma da Previdência, que estabeleceu um teto de gastos públicos por ocasião do governo do presidente Michel Temer, que fez uma reforma trabalhista, que mudou o sistema político brasileiro, que tem colhido frutos agora. O senador Romero Jucá foi um protagonista disso naquela ocasião.
É o mesmo Congresso que fez a reforma constitucional tributária e que fará a sua regulamentação com o apoio de todos. Não é a reforma ideal, óbvio que as disfunções e as distorções podem ser corrigidas ao longo do tempo, mas é preciso fazê-la porque há uma unanimidade que o nosso sistema tributário prejudica o nosso setor produtivo, prejudica o crescimento do Brasil e, ao prejudicá-lo, esses conceitos todos de sustentabilidade ambiental, de sustentabilidade social, de governança, vão para o ralo porque nós precisamos de desenvolvimento econômico e de dinheiro para a implantação dessa filosofia e dessas diretrizes no Brasil. A reforma tributária é importantíssima para isso. E, ao mesmo tempo que faço um apelo como presidente do Senado para que haja o apoiamento devido à reforma tributária, devo também fazer um compromisso como presidente do Senado, mas em instantes não mais serei, a partir de 31 de janeiro, mas um compromisso da política que ouso fazer em nome do Congresso Nacional. Ao termos uma reforma tributária concebida no Brasil, aprovada como regime constitucional, regulamentada por uma lei complementar que ora se avizinha, deve-se ter um compromisso de, na outra ponta, como uma face da mesma moeda, uma outra face dessa mesma moeda, a responsabilidade da qualificação do gasto público fruto daquela arrecadação. É importante nós termos um marco legal definido de combate a desperdício, a privilégios, a super salários, qualificando o gasto público com uso de tecnologia, de inovação, de ciência, com a participação da sociedade com o máximo de transparência possível. Portanto, essa outra ponta da qualificação do gasto público há de ser um compromisso do Congresso Nacional que será, depois de desincumbido da reforma tributária, será o grande desafio que a política terá no Brasil, porque isso já é dito aos quatro cantos, que a responsabilidade fiscal, que o controle de gastos, que o gasto com excelência e qualidade é algo essencial para o Brasil se desenvolver, para manter os números que tem hoje, de controle de inflação, de valorização de sua moeda, de projeção de crescimento, de reservas cambiais qualificadas, de balanças comerciais positivas. Nós precisamos ter esse enfrentamento, essa discussão sobre tamanho do Estado brasileiro. Que isso não signifique se contaminar os sistemas de proteção ambiental e os sistemas de proteção social que o Brasil dispõe e precisa mantê-los. No tocante ao sistema de proteção ambiental, repito, nós temos leis ambientais no Brasil que são leis modernas, inteligentes, que vêm sendo aprimoradas com projetos como o do hidrogênio verde, do mercado de crédito de carbono, do programa de transição energética. Recentemente, nós votamos o projeto do combustível do futuro, aqui já dito, ou seja, vários marcos legislativos modernos justamente para esse sistema de proteção ambiental. E que não significa o sistema de proteção ambiental uma trava para o desenvolvimento do Brasil. A mesma obviedade que nós temos de rechaçar o desmatamento na Amazônia, os incêndios no Pantanal, essa mesma obviedade é a obviedade que o Brasil não pode deixar de explorar as suas riquezas, que o petróleo da margem equatorial, lá no estado do Amapá, precisa ser produzido, que as reservas minerais que Minas Gerais tem precisam ser produzidas com sustentabilidade, porque aquilo é riqueza para o povo que ali está. Que o nosso agronegócio seja estimulado e não obstado por regras como essa da União Europeia, de não se adquirir produtos fruto de área de supressão vegetal, que se proíba de áreas de desmatamento ilegal, mas não de supressão vegetal, porque o nosso agronegócio precisa ser estimulado, porque há um problema de segurança ambiental, alimentar, que não é só do Brasil, é do mundo, e que o Brasil cumpre esse papel. Por isso, a sensatez que invoquei instantes atrás é a sensatez que faz compatibilizar o desenvolvimento e a geração de riquezas no Brasil com os aspectos do ISD de proteção ambiental e de proteção social. E sobre a proteção social, algo absolutamente relevante. Num país decente e civilizado, é preciso combater desigualdades e cuidar daquilo que é emergencial, que é a fome e a miséria do seu povo. O Brasil ainda tem o problema da fome e da miséria, por isso o programa social é absolutamente indispensável. Não queiramos criminalizá-lo ou fazer alguma apologia de que isso é geração de pessoas desocupadas, absolutamente não. São pessoas vulneráveis que precisam de assistência do Estado. Óbvio que esses programas podem passar por revisitações que envolvam a correção de disfunções, o combate à fraude e acolher realmente quem precisa. E uma ideia que considero absolutamente essencial para o Brasil é que esses programas sociais eventualmente possam ser coabitados com
a possibilidade daqueles que são dele beneficiários terem a carteira assinada ou poderem empreender. No momento que nós tivermos essa coabitação daquele que recebe um programa social com a possibilidade dele ter uma carteira assinada sem abrir mão e sem perder o benefício, isso vai ser um estímulo para que daqui a alguns anos, eventualmente, nós diminuamos a intensidade e a necessidade de pessoas dependentes do programa social. Portanto, com inteligência, com criatividade, com respeito ao diálogo, com respeito às divergências, nós temos um belo futuro pela frente, de proteção social adequada, de proteção ambiental adequada, sem descuidarmos do desenvolvimento sustentável, porque o pressuposto do desenvolvimento humano e do desenvolvimento social é o desenvolvimento econômico. Um país pobre não consegue fazer frente às suas dificuldades, às suas vulnerabilidades. Um país que gera riqueza, que tem melhores condições de poder atender isso, é o país que conseguirá cumprir e resolver os seus problemas e suas mazelas. E eu sei que é inusual no LIDE a gente avançar o tempo, eu peço desculpas ao Dória, mas apenas para um breve comunicado que eu acho que é muito importante para esse final de legislatura, para esse final de legislatura não, para esse final de ano legislativo. Nós temos o compromisso da reforma tributária com previsão para o dia 27 de novembro, a leitura do parecer pelo senador Eduardo Braga, o seu relator, a apreciação na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário até o dia 4 de dezembro, portanto, os convido a participarem dos debates públicos no Senado Federal, todos os setores produtivos, para que tenhamos a melhor reforma possível em relação à regulamentação da reforma tributária. Também, nos próximos dias, se avizinha a apreciação do mercado de crédito de carbono, que é um projeto já aprovado no Senado, já aprovado na Câmara, agora pendente do aperfeiçoamento final levado ao plenário do Senado Federal, e também o projeto de inteligência artificial de minha autoria, que é algo fundamental para uma disciplina de algo muito relevante, que é a inteligência artificial. Nós não podemos cometer o mesmo erro que ainda estamos incorrendo de não regulamentar a inteligência artificial, como ainda não fizemos com as plataformas digitais. Então, nós temos esse compromisso de inteligência artificial, de mercado de crédito de carbono, de reforma tributária, de código eleitoral e, se eu for abençoado pelo apoio dos meus colegas também, o fim da reeleição no Brasil, com um mandato de 5 anos. Eu acho que é um tema muito importante nós tratarmos. Ninguém consegue conviver com o estado permanente eleitoral, com a busca sempre de um novo mandato. Eu acho que o fim da reeleição com um mandato de 5 anos para o Executivo seria algo interessante para o nosso país. Enfim, há muito trabalho pela frente, quero agradecer a oportunidade de todos. Foi um evento maravilhoso nesta manhã, eu acho que eu participei de todos os painéis e fico muito honrado com isso, foi uma deferência ao Senado Federal. Muito obrigado pela paciência e pela atenção de todos. Um abraço.